Bom dia a todos. Mais um devocional que estamos aqui gravando para abençoar a sua vida. Que bom estarmos juntos aqui. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Marizélia. Glória a Deus por essa madrugada. Último dia do propósito de Páscoa. Estamos gravando aqui essa terceira live para abençoar a sua vida. Será um tempo precioso. Tempo que eu vou compartilhar com vocês aqui revelações da palavra de Deus, e eu creio que você será tremendamente edificado. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que venha abençoar nossa casa, nossa família. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas eu vou pedir a Deus que venha alcançar agora a sua casa com a bênção dele, com o livramento. Senhor, eu te agradeço por essa madrugada, por esse tempo que passamos de oração, por aqueles que estão, Senhor, conosco, que estão apresentando, que estão orando. Quero te agradecer por aqueles que estão agora aqui nesta live, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, apresentando ao Senhor a nossa família, e eu te peço agora por todos aqueles que estão sendo alcançados por esse vídeo, em nome de Jesus, que o Senhor venha entregar a tua graça, misericórdia, que o Senhor venha curar, salvar, dar livramento, meu Pai. Abençoa, em nome de Jesus, derrama as tuas bênçãos sobre esta família. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que bom. Deus é fiel. Hoje é dia 31, último dia do mês de março. Vamos entrando a partir de amanhã no mês de abril, e cremos que será um tempo precioso na presença de Deus, e cremos que o mês de abril será muito importante, profético em nossas vidas. Amém? A mensagem de hoje eu quero falar aqui com vocês sobre as revelações da vitória de Cristo no Hades e a sua glorificação. Hoje é o domingo da ressurreição. Eu quero ler com vocês aqui alguns textos. Eu separei aqui na mensagem de hoje algumas leituras que nós vamos fazer, e eu preciso que você acompanhe, tá? Cada detalhe da leitura, porque uma leitura complementa a outra, tá certo? Então vamos ler aqui hoje Lucas capítulo 23, do verso 50 ao 56, tá bom? Lucas capítulo 23, do verso 50 ao verso 56. Deixa eu só ajustar aqui o negócio. Vamos lá. Amém? Então, Lucas, capítulo 23, verso 50 ao 56, vai dizer assim: Eis que um homem por nome de José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, em que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e, havendo tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro, cravando numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Nessa primeira leitura que nós fizemos aqui de Lucas, capítulo 23, verso 50 ao 56, observem que Deus sempre tem alguém que vai ser uma chave em um tempo oportuno, certo? Que vai fazer a diferença no seu tempo. Por exemplo, José de Arimateia, ele era senador e ele se prontificou em pegar o corpo de Jesus, pedindo autorização de Pilatos.
a Bíblia diz que ele não consentiu em momento algum na morte de Cristo. Ele não fez parte daquele processo de julgamento, de crucificação, ele não concordava com aquilo. E no momento certo ele foi pegar o corpo de Cristo. Por que isso aqui é importante? Porque o corpo de Cristo foi crucificado ao lado de 2 ladrões. E o corpo dos ladrões, após a crucificação, era levado para um monturo, era queimado, era desprezado ali, as aves comiam o corpo. Isso foi o que aconteceu com os outros 2 ladrões, certo? Cristo, sendo Filho de Deus, foi poupado, foi guardado, e Deus está trabalhando na história. O Pai estava no controle, os anjos estavam trabalhando. E José de Arimateia é tocado pelo Espírito Santo e ele cumpre um propósito de Deus, que é guardar o corpo. E o corpo, certo? O corpo de Cristo, ele foi guardado ali no sepulcro, que ainda não tinha sido usado. Percebam que ainda não tinha sido inaugurado por ninguém. Cristo ele vai usar aquele sepulcro emprestado. Olha como é que Deus trabalha na história, certo? E a Bíblia diz então que foi feita a preparação, colocaram o corpo de Jesus ali dentro, e as mulheres que viram José de Arimateia fazer isso, né, tirando da cruz, envolveu no lençol, ouça isso aqui sobre o lençol, certo? Eles colocam ali o corpo de Jesus, as mulheres vendo isso, o que elas fizeram? Elas prepararam perfume, especiarias e ungüentos. Elas prepararam perfume para perfumar o corpo de Cristo. Eu lhe pergunto, quem é que perfumaria um corpo já morto? Quem é que derramaria perfume num corpo morto? Então entenda que aquelas mulheres também foram usadas pelo Espírito Santo para perfumar o corpo que iria inalar ali todo o sepulcro. Então é algo que, uma revelação de Deus, algo muito profético. Porque nós encontramos na Bíblia mulheres que valorizaram não só o corpo de Jesus vivo, mas também o corpo de Jesus morto. Elas confirmaram a morte de Cristo, elas confirmaram o sepultamento de Cristo, e elas agora estão perfumando. Quando elas concluem, certo? Elas concluem a questão ali do perfume que foi colocado sobre o corpo de Cristo. Eu acredito que na versão lá de Mateus fala que foram 2 vasos de perfume. Vasos grandes foram derramados de perfume sobre Jesus. E o que é o corpo de Cristo hoje? É a igreja. Então, aqui há uma preparação para o nascimento da igreja. Como Eva foi tirada da costela de Adão, a igreja ela foi tirada do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo foi perfumado, certo? Agora imagina comigo que aquele sepulcro não cheirava cheiro de defunto, mas cheirava dois vasos, certo? De perfume, exalando ali naquele contexto. Tá? Então essa é a nossa primeira leitura que eu quero compartilhar com vocês, para você ter esse entendimento relacionado ao sepultamento de Jesus. Mas vamos continuar agora aqui. Eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 24, do verso 34 ao 45. Lucas capítulo 24, verso 34 ao 45, que vai dizer assim: os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecia no caminho e como eles foram conhecidos no partir do pão. E falando essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Só para dar um contexto aqui ao que nós estamos lendo, a Bíblia diz então que domingo de manhã, né, Jesus ressuscitou, os anjos apareceram às Marias, ok? Perguntou a elas o que elas estavam procurando no meio dos mortos, aquele que vivia. Então a Bíblia fala que os anjos testemunharam que as profecias se cumpriram. Aquelas mulheres vão alegre até os discípulos, até os 11, a Bíblia é bem enfática em dizer os 11 discípulos, porque Judas já havia morrido.
E então os 11 não creram no que elas testemunharam, mas Pedro saiu correndo até o sepulcro para ver o que havia sucedido, né? Encontrou o sepulcro aberto, entrou no sepulcro, viu os lençóis dobrados, certo? O lençol do seu rosto estava dobrado e o lençol que estava envolto dele estava no chão. E a Bíblia diz então que ele fica ali muito pensativo com aquilo que ele viu, volta aos 11, mas os 11 não acreditaram. A Bíblia diz que 2 discípulos vão ao caminho de Emaús, e nesse caminho de Emaús, Jesus aparece para eles. Jesus começa a questionar eles porque eles estão tristes. E eles comentam se ele não é daquela região, porque Jesus havia morrido, e isso perturbou muito toda a cidade, todo o contexto da Páscoa com a morte de Jesus. Isso mexeu muito com Jerusalém, certo? E ele pergunta, você não é daqui, você é peregrino, você não sabe o que está acontecendo e tudo. E então Jesus começa a questioná-los, a falar, né, que as profecias diziam que ele ressuscitaria. E até o momento eles não estão entendendo nada, eles não estão entendendo que é Jesus. Os seus olhos estão como que fechados, eles não estão compreendendo, né? Assim há muitas pessoas vivendo hoje, elas estão ouvindo, elas estão vendo, mas elas não estão compreendendo e não estão tendo a visão aberta do contexto espiritual. Então, quando eles chegaram em casa, a Bíblia diz que já era tarde ali, devia ser, né, uma caminhada, foi muito longa, e a Bíblia diz então que eles convidaram Jesus, né, sem saber que era Jesus, convidaram Jesus para passar a noite ali, para ficar com ele, com eles, porque já era tarde. Mas quando foi pela manhã, a Bíblia diz então que eles tomando ali o café da manhã, né, comendo um peixe, com algum tipo de outra coisa, e eles então tiveram os olhos abertos e viram que era Jesus que estava ali com eles, certo? Então, a partir desse momento, Jesus desapareceu, saiu ali de cena, e então eles começaram a entender que quem estava conversando com eles, quem passou a noite na casa deles, quem tomou o café da manhã com eles, foi o próprio Jesus ressuscitado. E quando eles voltaram a Jerusalém para anunciar que Jesus tinha aparecido para eles, certo? Então, eles contaram aos 12. E todos os 12 ficaram ali. Realmente, nós fomos no sepulcro, ele não está. E agora esses 2 discípulos estão voltando, dizendo, olha, nós vimos ele, certo? E ele ressuscitou. Então, percebam bem aqui que agora Jesus, diz o texto, né? E o mesmo Jesus, enquanto eles falavam essas coisas, verso 36, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. Imagina eu e você agora nessa sala, conversando, será que ele ressuscitou? Será que, como isso se sucedeu? E tantas coisas que eles questionavam, e agora ver Jesus entrando na sala e dizendo, olha, paz seja com vocês. Aleluia. E a Bíblia diz então, glória a Deus, dizendo assim, versículo 37, e eles, espantados e atemorizados, pensavam ser um espírito. E eles lhe disse, por que estáis perturbados? Por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Apalpai e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Né? Então, ali eles puderam tocar em Jesus. E eles confirmaram que Jesus estava ressurreto. Jesus estava vivo. Aleluia. Nós estamos no domingo da ressurreição, lembrando aqui, memorando, trazendo a memória e tendo a esperança. Cristo está vivo. Eu tenho uma boa notícia para você. Cristo está vivo. Isso é a melhor notícia de toda a história. Sabe por quê? Porque a humanidade até hoje tenta entender como ter a vida eterna, como viver eternamente. E nós temos Cristo, que ressuscitou, e através da sua ressurreição, Ele também nos dará vida. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 40 diz assim, e dizendo isto, mostrou as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tende aqui alguma coisa de que comer? Né? Aleluia, porque espírito não come. Jesus queria provar para eles que estava ressurreto. Então ele pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? E eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que tomou e comeu diante deles. Cristo começou a comer, eles estão maravilhados.
eles estão ali perplexos, porque viram Jesus morto, viram Jesus ali sanguentado, viram Jesus ali da forma que eu ministrei ontem, né? Que a sua costela foi contada. Perceba que na ressurreição ele não só voltou à vida, como todo o seu corpo foi restaurado. Aleluia. Há algo muito profético aqui nessa palavra, porque o corpo é a igreja do Senhor. O corpo é o nascimento da igreja. E eu quero dizer que a igreja está sendo restaurada. Glória a Deus. Aleluia. A igreja do Senhor nesse dia, nesse tempo. Hoje eu profetizo a restauração do corpo de Cristo. A igreja, a unidade do corpo de Cristo seja restaurada. Louvado seja Deus. O versículo 41 diz: E disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Jesus tinha dito isso para ele, né? Jesus tinha falado para eles, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E eles não creram. Quantas vezes nós estamos ouvindo Jesus falar que vai fazer de uma forma ou de outra, e a gente não crê. Eu quero que você creia no que Deus está falando para você. Aí ele diz que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então percebam que na lei do Antigo Testamento, as palavras de Moisés e também nos salmos tem muita revelação a respeito de Cristo, tá bom? Cristo não falou poucas palavras na cruz. Embora ele não pudesse falar tantas, né, muito mais do que falou, ele deixou tudo já escrito e orado lá no livro de Salmos, tá bom? Por quê? Porque ele não poderia falar tantas coisas, mas ele já deixou revelado em Salmos, já dito por Davi, mas que aquilo tinha um poder muito grande relacionado à vida de Jesus ali, no momento que ele estava na cruz, tá certo? Como nós tivemos o estudo de ontem, você volta lá e assiste, que você vai compreender a revelação do Salmo 22, tá bom? Então, versículo 45, e então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Glória a Deus. Então, percebam aqui que a compreensão da Escritura vem pela revelação de Cristo. Não tem como compreender a Bíblia se você não tiver a revelação da palavra de Deus. Agora eu quero ler com vocês alguns textos de revelação, tá bom? E que eu vou mostrar para vocês a vitória de Cristo enquanto ele ainda estava no sepulcro. Porque muitos pensam que o corpo ficou ali, Jesus não fez nada, mas na verdade Jesus estava triunfando em alma. O que eu vou compartilhar com vocês aqui, vocês dificilmente vão ouvir em outro lugar, porque é muito profundo, é desgastante ler, as pessoas não querem ler hoje a Bíblia, as pessoas não entendem, né, a palavra, mas o que eu vou compartilhar com vocês aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia e grave isso, porque eu vou mostrar para você o que Cristo fez durante o seu corpo estar no sepulcro, tá bom? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 18. Ontem a gente leu o Salmo 22 e hoje eu quero trazer uma revelação no Salmo 18. O que Cristo fez, tá bom? A partir do verso 4 do capítulo 18 de Salmos, diz assim, ó, vai falar sobre a morte, vai falar sobre o sepulcro e vai falar sobre o período que ele passou no Hades. Diz assim, tristeza de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Olha isso aqui. Tristezas do inferno me cingiram. A gente tem que lutar muito contra isso. Tristeza, laço de morte, né? Tristezas do inferno. É do inferno que vem a tristeza, a angústia, para te desanimar, tá? Versículo 5. Laços de morte me surpreenderam. Se até Cristo foi laçado, né? Mas a Bíblia diz que Satanás não tinha mais poder sobre o corpo dele. Imagina nós. Nós temos que orar repreendendo laço de morte, tá bom? Tristeza do inferno. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o monte me ouviu. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês nesse versículo 6. Muitas pessoas dizem que Deus não ouviu Eli, que Deus não ouviu Jesus, né? Porque a Bíblia fala que ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou, o Pai não desamparou o Filho. A Bíblia diz que do seu alto templo, versículo 6, ele clamou e Deus ouviu a oração dele, certo? E os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Quem acha que o Pai virou a costa, que o Pai não fez nada, se engana, porque a partir do momento que Cristo entrega o seu Espírito, certo? O Pai desceu, tá? E eu quero que você entenda isso aqui, tá? Houve uma guerra no céu, houve uma batalha, tá bom?
Quando você lê lá nos evangelhos que o sol se escureceu, que as nuvens, né, fecharam o tempo, que houve trovões, relâmpagos, algumas pessoas querem pregar dizendo que a natureza se curvou diante do Criador. Nada disso. A Bíblia vai falar em Salmos 18 que foi o Pai que desceu. E o Pai desceu tão rápido que ele desceu nas asas de um querubim. Foi muito tremendo. E vamos ler aqui. Vamos lá. Versículo 6 agora. Então, aqui já tira desmistifica essa parte que o Pai não ouviu Cristo. Né? Ouviu sim e desceu. Versículo 7. Então a terra se abalou. Olha aqui. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu. E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Aleluia. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Então aqui está a fúria, está aqui a ira do Pai. Contra quem? Contra os demônios, contra Satanás, contra o dragão, a antiga serpente que rodeava a cruz, contra os demônios que operavam na vida dos soldados romanos. Os soldados romanos ainda estavam no monte. Os demônios estavam ali. Tá? Laços de morte, tristezas, laços infernais estavam ali, cercando Jesus. Ok? Então a Bíblia vai dizer então que nas narinas do Pai saiu, né, fumaça. Isso aqui é a ira do Pai. Né? Da sua boca saiu fogo. Tá? Aí veja lá o que eu falei, versículo de número 9. Baixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Aleluia, glória a Deus. Ele desceu, quem desceu? O Pai. O Pai vai descer agora nas asas de um querubim. Tá? Fez das trevas seu lugar oculto, e o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. O resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e saraivas e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasa de fogo. Então lembra lá dos evangelhos que saiu relâmpagos, trovões? Não é a natureza se curvando, é o Pai descendo. Aleluia. Receba essa revelação, esse direcionamento do Senhor. Por quê? Porque os evangelhos estavam se cumprindo. Tá? Perdão, os salmos, a lei e as palavras de Moisés estavam se cumprindo. Tá bom? Então, aqui agora o versículo de número 14. Agora vamos ler aqui sobre a batalha espiritual. Tá? Enquanto Cristo, eu quero lembrar vocês que Cristo ainda está na cruz aqui. Tá bom? Nesse versículo, Cristo ainda não tinha sido tirado da cruz. Ele já está morto. Tá? Aqui ele já tinha dito tetelestai, ele já tinha dito Pai, está consumado, já tinha entregue o meu espírito. Então, essa palavra aqui é relacionada a isso. Aí a Bíblia diz assim, ó, mandou suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela sua repreensão, Senhor, o sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas. Se o corpo de Cristo está pendurado, o que foi que o Pai tomou? O Pai tomou a alma do Filho. Por quê? Porque os laços infernais estavam ali, cercando ele. E alguém tinha que guardar. Quando um justo morre, anjos do Senhor vêm recolher a alma de um justo. Quando o ímpio morre, demônios vêm recolher a alma de um ímpio. Quando o Filho de Deus morreu, quem veio recolher a alma do Filho foi o Pai. E eu vou mostrar outros textos na Bíblia para você. Tá bom? Então, verso 17 agora. Livrou-me do meu inimigo. Tá? Versículo 16. Enviou desde o alto e me tomou e me tirou das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Aleluia! Glória a Deus. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Louvado seja o nome do Senhor. O Pai teve prazer no Filho, o Pai tomou o Filho no colo, o Pai levou o Filho a um lugar espaçoso.
nas regiões celestiais. O Filho ainda está em alma. Amém? E agora vai começar a triunfar, porque ele venceu. Ele vai começar a ser glorificado. Eu quero mostrar para você essa perspectiva do mundo espiritual. Porque muitas pessoas querem romantizar, né, Cristo ali no sepulcro, deitado, como que não fez nada, como que perdeu. Cristo venceu por você. Cristo triunfou sobre o inferno. Tá? Com a ajuda do Pai, ele vai começar agora a triunfar. Ele vai começar a ser revestido de autoridade, porque foi dado a ele poder e autoridade na terra e no céu. Aleluia. Agora veja comigo, lá para o versículo 36, tá? No mesmo capítulo 18 de Salmos, nós vamos pular lá para o verso 36 agora. Ok? Então, enquanto ele estava em alma, tá? Agora ele vai ser cingido, ele vai ser preparado para uma batalha, tá? Em alma, tá? Porque a alma é o verdadeiro corpo. O verdadeiro corpo não é esse carnal. O verdadeiro corpo é a alma, tá? Você é a alma vivente, tá bom? O animal, ele é corpo vivente. Você é a alma vivente. O seu corpo é só a carcaça do verdadeiro corpo, que é a alma, tá bom? O corpo volta ao pó e a alma segue a sua vida, tá bom? Então você é uma alma. Verso 36 agora, vamos ler? Diz assim: alagaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Por quê? Porque a serpente fisgaria o calcanhar do filho. Nós vamos ler esse versículo sobre isso. Amém? Então, a serpente fisgaria, mas aqui diz que ele não caiu. Ele marchou com muita força, mas os seus artelhos, seu calcanhar não vacilou. Né? Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de ter consumido. Aqui está a vitória de Cristo sobre o Hades, sobre os demônios. Aleluia! Glória a Deus. Atravessei-os de sorte que não puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Aqui está o momento que as vestes de Cristo, em alma, foi salpicada de sangue. Tem pessoas que pensam que Jesus teve as suas vestes salpicadas na cruz pelo seu próprio sangue. Não, o sangue que está salpicado nas vestes, que João vai ver lá em Apocalipse, é o sangue dos seus inimigos. Porque ele pisou sozinho no lagar. Ele venceu os demônios. Tá? E olha o que ele vai fazer com os demônios aqui na hora que ele está. O corpo está na cruz, mas a alma está triunfando. Verso de número 39. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que eram contra mim, que se levantaram. Então veja que o Pai revestiu Cristo. O que o Pai vai dar para Cristo? O Pai vai colocar em Cristo um cinto de ouro, uma veste branca, um calçado de latão reluzente, tá? Uma espada que vai sair da sua boca, isto está lá em Salmos, uma espada sai da sua boca, certo? E ele vai triunfar. Com as suas palavras, ele vai vencendo no caminho, ok? Então, versículo 40 diz: deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas ele não os respondeu. Então, nesse momento, os demônios vão pedir misericórdia. Eles vão pedir, Jesus tem misericórdia de nós. E Jesus está batendo neles. Jesus pega um demônio, eu vou ler para você agora isso. Está no versículo 42. Jesus pega um demônio e vai jogando os demônios na parede do Hades. O que é o Hades? São corredores. São vários corredores que dão ao inferno. Não o inferno do lago de fogo, mas o lugar de tormento, a sala de espera, né? Onde estão os ímpios. Então, ali no Hades, nesses corredores que dão acesso a cada cemitério do mundo inteiro, ok? Porque dali a alma desce, ok? Então, compreenda isso. Jesus está entrando no Hades e ele está jogando os demônios. Versículo 42. Então eu os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como lama nas ruas. Então, Jesus está jogando o corpo
tá? Espiritual dos demônios ali no Hades. Então ele está vencendo em alma. O seu corpo ainda ia ser tirado da cruz por José de Arimateia, mas ele está triunfando. Agora eu quero ler outros versículos que vão confirmar o que eu estou falando relacionado a essa revelação. E quem viu? Isaías. Isaías vai falar lá em Isaías capítulo 63. Agora abra sua Bíblia. Isaías 63, do verso 1 ao verso 4. Para quem está no grupo, eu vou mandar todo esse sermão, tá? Eu estou mandando, já mandei 2. Agora esse é o terceiro. E quem está com a gente na oração, no grupo da oração, vai receber todo esse sermão para que você venha pregar para outras pessoas, tá bom? Tudo que eu tenho falado aqui nas lives, agora eu vou enviar o sermão de graça para você pregar o Evangelho, tá bom? Isaías 63, do verso 1 ao verso 4, diz assim, ó, já abriu sua Bíblia? Diz assim, verso 1: Quem é esse que vem de Edom e de Borras, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar? Por que está vermelha tuas vestiduras, e tuas roupas como daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, dos povos ninguém houve comigo, eu pisei na minha ira, e esmaguei no meu furor, e o meu sangue salpicou, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Então perceba que ele está pisando os seus inimigos, e o sangue dos inimigos salpicou as vestes dele. Quem compreendeu essa revelação? Aleluia. Versículo 4 agora. Veja isso. Porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E esse é o tempo, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo. Está chegando o nosso tempo, o tempo dos remidos. O tempo que nós vamos vencer Satanás. O tempo que Cristo vai colocar a cabeça de Satanás debaixo dos pés da igreja. Amém? Então compreenda isso. O filho, ele viria somente para ferir a cabeça da serpente. Ele viria apenas para jogar os demônios, para vencê-los, para humilhá-los. Mas quem vai vencer, quem vai completar a obra é a igreja. Porque Deus colocará a cabeça de Satanás debaixo dos pés da igreja. Amém? Glória a Deus. Então receba esse entendimento, essa revelação da palavra de Deus. Agora eu quero que você leia comigo outro texto, Salmo 68. São muitos textos, mas a pregação toda aqui vai ser basada, relacionada à palavra, para que você entenda a Bíblia, para que você tenha clareza como funciona a Bíblia. Você precisa montar os textos para entender, tá, tudo o que aconteceu. Agora eu quero que você leia comigo o Salmo 68, do verso 15 ao 18. Vai falar quando Cristo entrou no Hades, ok? Diz assim, ó, Salmo 68, verso 15 agora. O monte de Deus é como um monte de Baçã, um monte elevado como um monte de Baçã. Por que saltais, ó monte elevados? Este é o monte de Deus, que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Escute isso. Os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está no meio, entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Aí ele diz no verso 18: Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então eu vou dar entendimento para você aqui do que nós acabamos de ler. A Bíblia está falando que Deus está sentado sobre o seu monte, ok? Foi sobre esse monte que o Pai colocou o Filho, quando o Filho entregou a ele o seu Espírito, os demônios cercavam na cruz, e então o Filho foi levado para um lugar espaçoso, tá? Esse monte é o monte de Baçã, tá ok? Aí a Bíblia vai falar que ele subiu ao alto e levou cativo o cativeiro. O que é o cativeiro? Né? Levou cativo o cativeiro. Cristo desce ao Hades e pega todos aqueles que morreram no Antigo Testamento com a fé de que Cristo viria.
Todos os que faziam sacrifícios, que se arrependiam dos seus pecados, foram salvos. E esses estavam no seio de Abraão. Eles foram levados do Hades. E eles subiram ao alto. Então o Pai, né, recebeu aqueles que estavam cativos. O seio de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os primeiros salvos, Abel, tá? Deixa eu lembrar mais aqui, os profetas. Todos esses subiram. Uns subiram em corpo, outros subiram em alma, mas fica para outro momento essa ministração. Porque uma parte já foi transformada. Tá? Outra parte não foi transformada, porque será o sinal para a igreja. Quando esses ressuscitarem com o corpo, eles serão um sinal para a igreja. Então, isso aqui fica para outro momento, porque eu vou ministrar para vocês. Mas eu quero que você compreenda que Cristo pegou cativo o cativeiro e levou até o Pai. Porque essa era a recompensa. Levar aqueles que estavam presos em cadeias eternas, aguardando Cristo. Sabe quem estava lá também? Jó. Jó estava lá e ele foi levado cativo. Ele mesmo fala na sua história lá no livro de Jó que ele aguardaria o dia que o seu Redentor iria o livrar. Ele disse, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. E nesse dia aqui que eu estou lendo para vocês, se cumpriu o dia que o Senhor tomou Jó e levou também Jó daquele cativeiro. Ok? Aí ele fala aqui que recebeu dons, né? Aqui vai falar sobre os dons espirituais e os ministérios que Cristo recebeu agora no seu triunfo, e ele vai distribuir sobre a igreja esses dons. Tá? Aí aqui ele tem outro ponto no verso 18. Ele diz assim, até para os rebeldes, para que o Senhor habitasse entre eles. E aqui tem uma revelação muito grande. Porque os dias que Jesus passou no Hades, ele disse, olha, convém que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no ventre da terra, como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O que isso quer dizer? Cristo foi pregar ao Hades. Antes dele levar os que estavam cativos, certo? Ele pregou no Hades. Ele chegou lá dizendo, olha, eu sou o Messias. Eu imagino Jesus chegando com as vestes brancas, com o cinto de ouro, porque o Pai cingiu ele. O Pai preparou ele para ele descer no Hades. Ele venceu os demônios, ok? E agora ele está pregando. Para quem? Ele está pregando para Abraão, pregando para os profetas. Então, sabe quem está lá vendo Jesus pregar? O João Batista. O João Batista está vendo aquele pelo qual ele preparou o caminho. Eu imagino que na morte de João Batista chegou no Hades dizendo para o seio de Abraão, olha, Cristo está aí, está vindo. Eu imagino a expectativa de todos no Hades, aguardando Cristo chegar. E agora Cristo está pregando para eles, olha, eu sou o prometido, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Né? Só que no meio termo desse contexto, que Cristo pregou para o seio de Abraão, também Cristo pregou para os rebeldes. Cristo pregou para aquele grupo que estava na parte mais baixa da parábola do rico e do Lázaro, e lá estava o rico, ouvindo, né? Agora você imagina comigo que Cristo chegou lá com muita luz, e esses foram os dias que houve luz no Hades, porque o Hades é escuridão, né? Mas Cristo trouxe luz. Eu imagino o cheiro de enxofre parou, o cheiro de Cristo estava exalando o ambiente. Havia uma glória, aleluia, havia uma glória, havia a presença de Cristo no Hades, certo? Tanto que o texto aqui no versículo 18 vai dizer que os rebeldes pediram para que o Senhor habitasse entre eles. Eu quero que você compreenda também que lá em Efésios capítulo 3, vai dizer que os anjos, as potestades, os principados não conheciam Cristo. Cristo era o mistério oculto no Pai. Quando Cristo está se revelando pela primeira vez a eles, eles não estão sabendo quem é Cristo. Também eu quero que você compreenda que demônios que estão presos em cadeias eternas, que estão no Hades, certo? Eles estão lá, e esses rebeldes, esses demônios que estão presos em grilhões, que eles não podem vir à terra, eles viram Jesus, e naquele dia eles viram a glória de Jesus e pediram para que Jesus ficasse. Mas Jesus não veio para eles. Jesus veio para aqueles que aguardavam ele. Tanto quanto Jesus vai voltar agora para aqueles que estão aguardando a sua vinda.
Amém? Então, essa foi a vitória de Cristo no Hades. Agora eu quero mostrar para você, na palavra, mais um pouco relacionado à vitória de Cristo quando ele ainda estava na cruz e o seu Pai tomou, tá, em alma. O corpo pendurado, mas a alma triunfando. E o versículo aqui está em Salmo 91. Salmo 91, verso 13 ao verso de número 16. Diz assim: pisará o leão e a cobra, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei num alto retiro. Lembra do monte de Baçã, lá do texto que nós lemos? Então aqui está o momento que o Pai coloca ele no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Glória a Deus. E ele diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Então entenda aqui que o Salmo 91, ele está falando, não é de Davi, tá? Não é de Moisés, ele está falando aqui de um contexto de Cristo. O Pai já havia prometido: ele vai clamar, eu vou responder, eu vou livrar ele da angústia, vou colocar ele no alto retiro, né? Aí ele diz: falo-ei com longuras de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Então, para quem pensa que o Pai abandonou o Filho na cruz, é mentira, é engano. O Pai livrou o Filho. O Pai tomou a alma do Filho e fez ele vencer os seus inimigos, e o sangue dos seus inimigos salpicou as suas vestes. Agora eu quero ler com vocês aqui a profecia que tinha lá desde o início da criação, quando Deus falou para Adão e Eva, em Gênesis 3, verso 15. Ele diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás tu lhe ferirás o calcanhar. Para quem ele está falando aqui? Né? Ele está falando para a serpente, mas ao mesmo tempo ele está falando para Satanás. Olha, Satanás, vai nascer um que ele vai ferir a tua cabeça, mas tu vai ferir o calcanhar dele. Então perceba que essa profecia se cumpriu, porque Satanás feriu o calcanhar de Cristo na cruz, mas também Cristo feriu a cabeça de Satanás. E eu quero ler outro texto que vai confirmar em que momento, né, o Filho feriu a cabeça de Satanás. Outra revelação em Salmos. Agora veja comigo na sua Bíblia, Salmo 68, verso 21 ao verso 23. Vamos lá, vamos acelerar. Diz assim, Salmo 68, verso 21. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e racha o crânio do que anda em seus próprios delitos. Então aqui é uma profecia contra Satanás. Tá? Em outra versão está escrito assim, ó, porque ele ferirá a caveira cabeluda. A caveira cabeluda faz uma referência, tá? Esse crânio aqui faz referência ao Gólgota. Se você pegar uma foto do Gólgota, até hoje o Gólgota ele tem um formato da caveira. Por isso o nome é Gólgota, lugar da caveira. Por isso lá era crucificado, era levantado a cruz com as pessoas que iriam morrer, ok? Que eram crucificadas. Então no momento que a cruz é encravada no Gólgota, ali Cristo está ferindo a caveira cabeluda. Não somente o contexto ali físico, mas Cristo está ferindo Satanás, está triunfando, está vencendo. Até o último momento, um demônio usa a boca daquele ladrão para que Cristo descesse. Mas Cristo não estava ali perdendo. Cristo estava ali triunfando. Você já compreendeu isso? Agora o versículo 22 do capítulo 68 de Salmos. Diz assim: e o Senhor disse: eu os trarei de Baçã e os farei voltar à profundeza do mar. Aqui está o momento que Cristo vai vencer nas regiões celestiais. Tá? Outro texto que fala, né, da vitória de Cristo sobre o inferno no sentido dos demônios, da maldade que estava cercando ele, que nós lemos lá em Salmos. Tá bom? Então diz assim o verso 23 agora: para que você bane o seu pé em sangue e a língua dos seus cães tenham a sua porção dos inimigos. Também mais uma vez está falando da vitória de Cristo sobre os demônios. Agora eu quero ler com você Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 18, que diz assim, ó, olha como o Senhor se revelou para João.
em Apocalipse. Ele está dizendo, João, sou eu, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, sou eu que venci, né? Ele vai falando tantas coisas. E no verso 18, ele diz, e aquele que vive esteve morto, né? Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Por que eu separei esse versículo? Porque Cristo, nessa vitória sobre o Hades, ele tomou a chave. Tá? Eu não sei dizer para você aqui como é essa chave. Mas o que dá a entender é que Cristo tomou o domínio, o poder. Satanás não tem nem a chave do inferno. Ele não pode aprisionar as pessoas de Deus lá. As pessoas que são de Deus, ele levou. A partir de hoje, quem morre não desce para o Hades, no sentido dos salvos. Quem morre salvo é levado para as regiões celestiais, abaixo da cidade santa. Não pode entrar na cidade, mas também não vai para o Hades, porque o Senhor levou o cativo o cativeiro. Entende? Então ele tomou a chave da morte. A morte não pode mais dominar. Tá? A morte não tem esse poder completo, até porque Cristo já ressuscitou, ok? Mas também Cristo tomou a chave do inferno. Quem tem domínio sobre o inferno e sobre a morte é Cristo. É Ele que ordena agora todas as coisas, porque Ele é o dono da vida. Tá bom? Agora eu quero ler com vocês outro texto que está em Colossenses, capítulo 2, do verso 14 ao verso 15. Ele diz assim, cancelando o escrito da dívida que era contra nós, que constava, né, de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Então aqui tem outra promessa. O Senhor pegou o escrito de dívida. Ó, Satanás, me dá aqui essa dívida, me dá aqui essa escritura. E a Bíblia diz que ele rasgou, ele anulou, ele apagou. Não, você não deve mais nada. Eu quero declarar sobre a vida, sobre a sua vida, que você não deve mais nada para Deus. Cristo já pagou o preço na cruz. A dívida foi rasgada, você é livre. Ele cravou na cruz a sua dívida. Aleluia. E despojando, olha, versículo 15 agora. E despojando os principados e as potestades, publicando os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, onde foi que Cristo venceu? Foi só quando ele foi ressuscitado? Não. Ele já estava vencendo na cruz. Tá? Ele estava triunfando. Ele tomou a chave do inferno. Ele tomou a chave da morte. Ele pegou a escritura de dívida, rasgou a escritura, pegou os demônios e jogou nas paredes do Hades, foi no cativeiro, pegou o seio de Abraão, levou o seio de Abraão, né, para as regiões celestiais. Né? Os que estão em corpos entraram na cidade santa, os que estão em alma aguardam na banda sul da cidade santa, do lado de fora, para ressuscitarem no tempo da igreja agora, para que a igreja tenha como sinal para o arrebatamento. Então, entenda tudo isso que Deus fez por nós. Amém? Agora, outro texto. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 54 ao 57. Diz assim, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Cristo ainda não concluiu a sua obra. Cristo ainda vai concluir. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Mas ele já tomou a chave da morte. A morte não tem mais poder. As pessoas continuam morrendo porque está destinado ao homem morrer. Mas a morte não tem mais poder. Não tem mais poder sobre a tua vida. Você só morre porque está destinado a tua vida natural acabar. Mas chegará o dia que os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos vão triunfar sobre a morte e eles vão viver eternamente na glória. Aleluia. E então diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 54 ao 57. Irmãos, quem nos dá vitória é Cristo.
Foi Ele que venceu a morte, foi Ele que venceu o inferno. É Ele que pode te abençoar. Aleluia. Agora eu quero ler com vocês aqui o último texto e eu finalizo. E eu quero louvar a Deus porque nós vamos finalizar essa mensagem antes de 1 hora de tempo. E eu só consegui falar bem rápido com vocês aqui porque eu organizei todos os textos para que a gente tivesse essa madrugada aqui de revelações debaixo da glória de Deus. Estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Eu estou falando e eu estou tendo visões, vendo acontecendo tudo que Cristo fez, né? Cada momento eu creio que também você teve essa experiência nessa madrugada. Atos capítulo de número 2 agora, eu quero ler com você Atos capítulo 2, do verso 32 ao verso 36, tá? Atos 2, do verso 32, tá? Ao verso 36. Eu quero que você leia a pregação toda na sua casa, como meditação na sua casa, a pregação de Estevão, a maior e melhor, né? Eu acredito assim, eu posso dizer, a pregação completa de Estevão é uma das melhores, não vou dizer que é a melhor, mas é uma das melhores pregações da Bíblia, tá? Uma pregação expositiva. Ele prega desde o Antigo Testamento até a glorificação de Cristo, tá? Uma mensagem completa. Quem quiser entender todo o Evangelho, é só entender, é só ler a pregação de Estevão. Então veja comigo, amém? Que você vai ler na sua casa, ok? Essa pregação de Estevão, que está lá no capítulo 7 e capítulo 8. Mas eu vou ler aqui com vocês Atos capítulo 2, do verso 32 ao 36, diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus. Aqui é a pregação de Pedro, tá? Deus ressuscitou a este Jesus. E disto todos nós somos testemunhas. Exaltando, pois, a direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vocês, sendo visto e ouvido, né? Está se cumprindo aqui o dia de Pentecostes. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E aqui eu encerro esta palavra dizendo a você o que Pedro está pregando, o que Davi profetizou lá nos Salmos, que o Pai disse ao Filho, né? Após ressuscitado, Cristo agora está glorificado, vai se cumprir Hebreus capítulo 1, né? Onde Cristo foi ungido e Cristo se assentou ao trono ao lado do Pai, foi chamado de Filho, foi chamado de Deus, e agora Cristo começa a reinar e ele aguarda todas as coisas serem restauradas para que ele possa voltar. Então compreenda que Pedro está dizendo: olha, Israel, esse Cristo que vocês crucificaram, ele agora foi feito Senhor e ele está sentado à direita do Pai. E ele é Cristo, ele é o Messias. Aleluia. Claro que isso levou muita revolta aos sacerdotes, aos fariseus da época, que não compreenderam as revelações da palavra. E assim é hoje, muitas pessoas não compreendem e elas ficam revoltadas. Mas aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, esses podem desfrutar, aleluia, das bênçãos do Senhor, das revelações do Senhor. Aqui eu finalizo essa ministração com vocês e eu quero orar, abençoando a vida de vocês. Nós estamos a 53 minutos de live e que você tenha sido abençoado. Que madrugada abençoada. Que tempo precioso junto com vocês. Eu estou sentindo aqui a força de um bezerro novo. A glória do Senhor, a graça de Deus. Aleluia. Sem nenhum cansaço, sem nenhuma fadiga. Aleluia. Um ânimo, uma esperança, vendo a glória do Senhor. Aleluia. Quero orar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelas revelações. Que o Senhor revela aqueles que te buscam. O Senhor revela aqueles que te temem. Eu oro para que o Senhor nos dê mais compreensão da Tua Palavra, que nós possamos descobrir os mistérios ocultos
nas tuas escrituras e que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa todos aqueles que assistiram essa transmissão, aqueles que ainda irão assistir ao vivo, aqueles que ainda irão assistir, Senhor, gravado. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha alcançar cada casa com a tua bênção, com milagre, com a resposta daquilo que foi orado. No nome de Jesus nós te pedimos e por fé te agradecemos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por você estar aqui comigo e até ao próximo devocional que teremos, tá? Na próxima quinta-feira que vem. Vou estar anunciando para vocês, mas não perca, eu quero convidar vocês para todos os dias agora, das 3h40 até as 4h40, estaremos com a sala de oração aberta para oração. Vamos tirar mais um período de oração e depois vamos voltar com as lives novamente, tá bom? Espero vocês, que Deus abençoe grandemente e até a EBD e até o culto à noite, onde estaremos encerrando o nosso propósito de Páscoa, celebrando, adorando ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus te abençoe, valeu, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.